Graças a Deus, irmãos, por tudo quanto nós já temos ouvido. Nós temos lido um texto na palavra do Senhor, é um texto um pouco longo, mas resumindo, nós observamos que trata-se de Jesus quando estava pregando a palavra de Deus e muitas pessoas se escandalizaram com a pregação do próprio Jesus, e diz a Bíblia que eles começaram a se retirarem, e Jesus, vendo e olhou para os seus discípulos, como nós sabemos que Jesus nunca obrigou homem algum ou mulher alguma a lhe servir. Quem quiser seguir a Jesus, está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, está escrito, Jesus disse, e vindo, chamando após si a multidão, disse, quem quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós observamos esse versículo, conforme já citei de Marcos, capítulo 8, versículo 34, nós observamos que ele disse, se alguém quiser, que expressão, né, Jesus usou, se alguém quiser vir após mim, então não era obrigado, não é obrigado. Porém, no texto que nós lemos em João, capítulo 6, e iniciamos do versículo 60, lemos até o versículo 68, porém, do versículo 67 e 68, é o que irei falar em breve tempo, quando nós vemos que Jesus ele estava vendo que muitas pessoas não estavam gostando, não estavam aceitando o que o próprio Jesus estava falando. Então, eles começaram a se retirarem. E quando Jesus viu eles se retirando, aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também querem ir embora? Querem ir com eles? E um dos discípulos, com o nome Pedro, olhou para Jesus e disse, para quem iremos nós? Só em ti a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Meus amados irmãos e irmãs que me ouvem, o que faz nós estarmos firmes aqui é a palavra viva que está no céu, Jesus Cristo, e a palavra escrita nas nossas mãos, aonde nós cremos que tudo que está escrito neste livro foi a boca de Deus quem falou. Quando você abre a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 16, o versículo de número 34, aí você tira suas dúvidas, porque está escrito assim, Isaías 16 e 34, quando você lê, está escrito, glória a Deus, que é mandamento, porque nós observamos que quando ele estava falando, aí nós vemos com uma propriedade que ali estava Jesus dizendo a eles que com tudo que estava escrito ali, ele disse, foi a boca de Deus. Observe, eu dou um tempinho para ver se alguém quer abrir a Bíblia. Se não quer, então lá vai. Então está escrito assim, quando ele disse, porque buscai no livro do Senhor e lede, porque nenhuma do que está escrito falhará, nenhuma e nem outra. Porque a boca do Senhor falou e o seu Espírito as ajuntará. Então estamos aqui, conforme já falei,
porque cremos que as Escrituras, o que está escrito, há de se cumprir, e isso não assusta, aleluia, os crentes. Glória a Deus, porque os crentes já estão de sobreaviso que coisas piores virão, mas isso justamente é os momentos que antecedem a vinda do Filho de Deus. Mas sabemos que nos dias em que estamos vivendo, os homens, a medicina, a ciência estão preocupados, porque mesmo na medicina mais avançada, mais elevada, não tem o que fazer. Ainda, talvez daqui a um ano, eles providenciem alguma coisa para combater o vírus, mas eu quero dizer, eles não têm. Mas observem, quando Jesus pergunta para aqueles homens: querem vós também ides após eles? Aí aparece um que diz assim: para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que eu quero me apegar nesta noite é na expressão de que Pedro falou para Jesus: só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus tem solução para todos os problemas. Os homens não têm. Todo mundo sabe que a preocupação é total. Alguém dizendo que não tem jeito, mas se Jesus quiser, tem jeito. Glória a Deus, porque Jesus tem. Glória a Deus. E nesta noite eu estou aqui para dizer, aleluia, como uma voz, simplesmente uma voz, que Jesus tem. Você não tem, eu não tenho, nós não temos, mas Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu ao céu, do seu lugar de onde veio, está sentado à direita de Deus, ele tem palavras de vida eterna. Quando nós, ainda nessa linha de pensamento, quando nós abrimos as nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, versículo de número 24, está muito bem lido e reconhecido pelos irmãos, que o próprio Jesus estava pregando. Eu gosto de falar aquilo que Jesus falou, porque se eu falar aquilo que Jesus falou, se o diabo gosta ou que não goste, vai acontecer, é a verdade, ninguém pode desmentir. Então, quando falamos da palavra, temos essa propriedade. E João 5,24, Jesus pregando, aí Jesus disse para aqueles homens que estavam ali ouvir. Então Jesus disse: glória a Deus, em verdade eu vos digo, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não irá mais para a condenação, mas já passou da morte para a vida. É imediatamente quando um pecador que pecou, transgrediu a lei de Deus, conforme nosso pai Adão, que Deus disse a ele que ele não comesse do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse, ele havia de morrer. Ele comeu, no momento que ele comeu, ele morreu fisicamente, morreu espiritualmente e moralmente, e já ficou engatilhada a morte física. E agora, como Jesus sabe e sabia e sabe que os homens sem Deus estão mortos, então Jesus aparece pregando e dizendo: em verdade eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não irá mais para a condenação, mas já passou da morte para a vida. Então Jesus aparece dizendo: eu estou aqui e tenho palavra de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, nesse mesmo leitura que nós fizemos, no versículo 63, aí você observa que o próprio Jesus disse
o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Homem nenhum, ele tem palavra de vida, mas Jesus tem palavra, que as palavras dele são espírito e são vida. Por quê? Porque a palavra de Deus transmite vida para quem está morto. Lembramos-nos de que quando a Bíblia nos diz, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, o versículo 3º e o versículo 4, a Bíblia diz, nomeia, que é a visão do vale de osso seco. Eu falei que no versículo João 6 e 66 ou 63, Jesus tem palavras que são espírito e vida, e alguém não entende a exegese da palavra. Porque Jesus tem palavras que são espírito e vida? Vê se consegue entender comigo. Jesus fala para Ezequiel, no capítulo 37, versículo 3 e 4. Ezequiel, o que é que tu estás vendo? Aí Ezequiel estava vendo um vale de ossos secos. Os ossos estavam sequíssimos. Aí Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre estes ossos, ou fala para estes ossos, e diz a estes ossos, que ouça a minha palavra. Aí Ezequiel começa a falar, e quando Ezequiel começa a falar, a Bíblia diz que houve um rebuliço, e ali um vento soprou. Era a palavra de Deus trazendo vida, aleluia. A humanidade neste mundo precisa de ouvir pela palavra de Deus e receber vida. E quando Ezequiel começa a falar, aí diz que o vento soprou e os ossos começaram, juntamos cada osso a seus ossos, aleluia. E o que era que estava acontecendo? Era aquele que tem palavra de espírito e vida que estava agindo, aleluia. E se pôs um grande exército, aleluia, glória ao nome de Jesus. E quando nós continuamos observando, eu sei que acho que, não observando o relógio, mas o meu tempo já resumiu. Mas se tivéssemos que continuar falando alguma coisa, nós falamos que só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra que são espírito e vida. E aqui nós poderíamos até dizer que só Jesus tem palavra de autoridade. Aleluia. Os homens estão se matando, estão se acabando, sem dormir de noite. A ciência tentando buscar com todos os recursos, mas não consegue, não tem autoridade para parar. Cada dia o mal avança. Mas Jesus Cristo, aquele que nós adoramos e conhecemos e servimos, aleluia, ele tem palavra de autoridade. Louvado seja Deus, para tudo ser neutralizado por uma só palavra da sua boca. Lembro-me com essas palavras que um certo homem no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 21, você encontra, lógico, no contexto do texto, você encontra a história que Jário, o principal da sinagoga, ele veio a Jesus e a filha dele estava moribunda, quase morta. E nós observamos que a Bíblia diz que quando aquele homem, ele agora, Jesus promete com ele. Então observe que ali, nós estamos aqui observando que só Jesus ele tem palavra de autoridade, e só Jesus tem palavra de descanso. Quando Jesus diz descansa, reposa, fica tranquilo, então pode ficar. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus disse para Jário que iria com ele à casa dele, mas houve na caminhada, houve uma outra necessidade dele, interrompeu alguns minutos, então, porque ele curou uma mulher do fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz que quando ele estava realizando ou finalizando aquela cura,
Aí chega alguém correndo, assustado, gritando, dizendo: Jário, Jário, não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. E a Bíblia diz que Jário olhou para ele, e ele olhou para Jário. Oh, aleluia! Que coisa linda! É quando Jesus olha para um homem e vê o homem olhando para ele. E quando Jesus olha para Jário, Jário está olhando para Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse: não temas, que somente aqui está quem tem palavra de descanso.